Então vamos lá. Nós já trabalhamos as operações adição e subtração separadamente. Hoje nós vamos trabalhar um assunto que eu acho super interessante, que é expressão numéricas envolvendo essas duas operações inicialmente. Eu trago uma expressão numérica e aí, só que nesse caso aqui nós temos uma expressão numérica envolvendo as quatro operações. Não é o caso da gente inicialmente, né? Mas a gente pode voltar depois a saber, a procurar saber como é que resolvemos essa expressão. Para tal, precisamos estar atento a diversas situações. Vamos ver quais. Expressões numéricas com adição e subtração somente. No primeiro caso, a gente vai ver as expressões numéricas envolvendo, na verdade, sem os sinais matemáticos. O que é que eu me refiro aos sinais matemáticos? Os parênteses, os colchetes e as chaves, eles não entrarão nesse primeiro caso. O que devemos fazer? Devemos resolver obedecendo a ordem que as operações aparecem em uma expressão numérica. E aí eu trago um exemplo. Simples, né? Eu tenho 80 menos 35 menos 32 mais 60. Não existe confusão aqui nessa expressão. A regra diz que a gente tem que resolver a operação na ordem que ela aparece. Então, qual operação está aparecendo primeiro? Subtração, né? Então, resolvemos. 80 menos 35, 45. O restante da operação, das operações da expressão, nós copiamos e colamos embaixo. Tem alunos que têm o dom de não reproduzir o restante da expressão e isso causa desconforto, certo? Ou no final vai modificar o resultado correto. Pronto. Aí a gente vai resolvendo tira por tira, sempre resolvendo a operação que aparece primeiro. Nesse caso, de novo, aparece outra subtração. Eu tenho 45 menos 32, 13. Repete, ou seja, copio, colo mais 60. E agora, por fim, a gente tem uma adição, o resultado final, 73. Bem claro e fácil. As operações com sinais matemáticos e que sinais são esses que eu falo? Devemos resolver respeitando a ordem dos sinais. Quais são esses sinais? Os sinais. Primeiro aparece os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves. É nessa ordem que a gente vai resolver nossa expressão numérica quando esses símbolos matemáticos aparecerem. Do contrário, não. Em muitos casos só vai aparecer os parênteses. A gente resolve tudo que está dentro daquele parênteses para depois externá-lo do parênteses, ou seja, eliminar os parênteses e ver como fica a próxima tira de expressão. Quanto à prioridade dos sinais gráficos, devemos respeitar essa ordem, como já foi dito. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e, por último, em terceiro lugar, as chaves. Olha a imagem de novo para você fixar bem essa ordem. Como eu digo em sala de aula, é sempre de dentro para fora a resolução da expressão. Vamos lá. Vejamos outros exemplos. Eu trago um exemplo sem os parênteses, mas eu trago também com uma situação problema. O Vasco tinha 120 selos e ofereceu 9 ao seu amigo Júlio. E a irmã deu-lhe 31 selos. Com quantos selos Vasco ficou? Escreve a expressão numérica que permite resolver. Ele tinha 120. Se ele ofereceu, dos 120 ele tirou 9. E depois de ele dar 120, ele ganhou mais 31.
resolve primeiro a subtração, não é isso? E depois a adição final. Aqui. A subtração e depois a adição final, o resultado, Vasco ficou com 142 selos. É essa observação que eu chamo sempre a vocês numa resolução de problemas. Sempre escrevam uma frase por extenso, uma frase finalizando a conclusão da sua resolução do problema. O outro exemplo é uma situação, problema com parênteses. Vamos lá? A dona Idalina tinha 20 coelhos e 20 patos. O senhor João comprou-lhe 6 coelhos e 3 patos. O senhor João comprou-lhe... Peraí, deixa eu voltar, viu, gente? Dona Idalina tinha 20 coelhos e 12 patos. O senhor João comprou-lhe 6 coelhos e 3 patos. O senhor Antônio comprou-lhe 8 coelhos e 5 patos. Com quantos coelhos ficou Dona Idalina? E aí, o que é que a gente vai fazer? Observe que a gente tem várias informações aqui, só que a pergunta, a gente vai focar na pergunta. Ele dá o quantitativo de coelhos, sempre de coelhos e patos, só que no final ele pergunta o quê? Com quantos coelhos Dona Idalina ficou a Dona Idalina? Então, só vai importar nesse problema os números de coelhos. Ela tinha quantos coelhos? Tinha 20. Desses 20, seu João comprou 6 e seu Antônio comprou 8. Quer dizer, dos 20 coelhos que ela tinha, vai se retirar a quantidade que seu João comprou e a quantidade que seu Antônio comprou. No final das contas, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, ou seja, no final, Dona Idalina vendeu 14 coelhos. Ora, se ela tinha 20 coelhos e vendeu 14, restou quantos coelhos? 6. Olha a frase. A Dona Idalina ficou com 6 coelhos. Bem fácil, né, gente? Então vamos lá. Agora eu trago uma lista de exercício para vocês se divertirem o final de semana. Vamos lá? Essa lista de exercício, como já foi dito sempre nas aulas, caso possa imprimir para devolver as questões, ótimo. Do contrário, transcreva no seu caderno de matemática. Sucesso! Um bom desempenho nessas expressões numéricas, qualquer coisa, vão guardando as dúvidas, né? Para depois a gente ir tirando com o tempo. Sucesso para vocês e um bom final de semana.